Olá, paz e graça. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Quem tá comigo aí? Franciele Sampaio. Paz do Senhor, Franciele. Deus abençoe. Cristiane Ribeiro, nossa irmã Cristiane Ribeiro. Paz do Senhor. Tem mais gente que tá conosco aqui. Dê um joinha aí, dê o seu ok. A gente tá ciente aí. Tudo bem? A pastora aqui, a pastora Indianara, a nossa pastora, está também presente. Tudo bem com vocês aí? Preparados para o estudo desta noite? Vamos começar ou vamos esperar mais um pouquinho? O que vocês têm achado aí do estudo aí? Vamos interagir aí. Vamos interagir um pouquinho aqui, uns 2 minutinhos só. E a gente já inicia já. Tá bom? Nós estamos com algumas pessoas aqui junto. Quiser fazer algum comentário? Tá bom? Eu vou procurar, eu coloquei uma letra um pouquinho maior, para ver se fica mais fácil aí, para quem está fazendo a leitura no celular, né? Tá fazendo a leitura no celular, vai conseguir enxergar aí o PowerPoint. Tá bom? Então vamos iniciar, irmãos. Nós temos um assunto muito interessante para poder trabalhar aqui nesta noite, né? E aqui a irmã Franciele está falando que gostou bastante da aula da semana passada. Muito obrigado, irmã Franciele, Deus abençoe. Né? A gente está procurando fazer o melhor, né, para a obra de Deus, o melhor para o reino de Deus. Por isso que é importante esse retorno, né? Então, eu vou colocar uma letra maior aí para quem tiver no celular e você também dá um retorno aí. Aumentei a fonte, então espero que fique mais legível, né? Tá bom? A irmã Carmen aí também está presente. Paz do Senhor, irmã Carmen. Deus abençoe a todos. Irmãos, o estudo proposto para o dia de hoje é falar sobre toda pedra bruta precisa ser lapidada. Então, como está aqui escrito em cima, toda pedra bruta precisa ser lapidada. E nós precisamos ser lapidados, né? Nós precisamos ser lapidados perante o Senhor. E aqui nós vamos desenvolver um estudo falando sobre esse trabalho que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Tá bom? O irmão Sérgio, paz do Senhor, irmão Sérgio, também está presente conosco. Deus abençoe a todos. Vamos lá, irmãos? Então, eu vou mudar aqui, tá bom? Vou mudar aqui a câmera aqui. Opa, não essa não. Essa, isso. Essa. Então, nós vamos iniciar aí o nosso estudo. André Leon, paz e graça aí, meu querido. Irmã Edna Gonçalves, olha a irmã Edna também conosco aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Toda pedra bruta precisa ser lapidada. Irmãos, só para aqui, para poder falar com os irmãos, eu estou com dois monitores aqui. Na verdade, eu estou com o monitor do notebook, né? E também estou com um monitor à parte, porque eu tenho que dividir aqui em 3 partes. Uma do programa, uma do Facebook e a outra do próprio texto do PowerPoint. Mas graças a Deus está sendo possível fazer isso daí. Tá bom? Tudo em prol do reino de Deus, para uma melhor apresentação, tá bom? Então tá aqui, vamos lá. Para prosseguir, é necessário contextualizar historicamente os fatos e compreender a expressão zeloso atribuída a Paulo. Veja bem, em Atos 22:3 ele fala que ele é zeloso. Não só em Atos, mas nós vamos encontrar também nas epístolas, em Gálatas. Ele sempre vai enfatizar que ele é zeloso
que ele foi zeloso, melhor dizendo, no judaísmo. Mas aí, por que esse zelo levou o apóstolo Paulo a ser uma pessoa tão extremada? Aonde está enraizado tudo isso daí? Né? Aonde nós buscamos isso? Porque foi falado na semana passada que realmente o apóstolo Paulo ele era um touro bravo, né? Nós falamos sobre isso. Ele era realmente um cara violento. Mas aí, se nós olharmos somente para a situação em si e não conseguir contextualizar isso daí, então fica bem difícil. Por que o apóstolo Paulo ele sempre fazia questão de dizer que ele era zeloso, né? Ele sempre fazia questão de dizer que ele era zeloso. Então, eu vou falar aqui rapidamente para a gente poder entender isso daí. O zelo do apóstolo Paulo, a minha mãe, graças a Deus, está presente também. Paz do Senhor, mãe. Deus abençoe. Para prosseguir, é necessário contextualizar. O zelo de Paulo está embasado em acontecimentos que veio se desdobrando pela penúltima dominação do povo de Israel. Então, nós temos 4 dominações importantes, tá? Eu vou passar isso bem rápido, um contexto histórico, né? E o Império Babilônico foi um grande império, depois veio o Império Medo-Persa e o Império que nos importa agora é falar sobre o Império Greco-Romano, que antecede, ou Greco-Macedônio, melhor dizendo, que antecede o Império Romano. O Império Greco-Romano, ele passou a influenciar muito todas as nações, inclusive o povo judeu. Só que o grande líder do Império Greco-Macedônio, Alexandre o Grande, ele morreu muito cedo, morreu aos 32 anos de idade. Então, toda a sua conquista, todo aquele seu glamour, ficou na mão de 4 generais, tá certo? E esses 4 generais, eles dividiram o reino em 4 partes. Então, um reino, na ocasião, enquanto ele estava com vida, o povo judeu gozava de uma certa liberdade, porque os Ptolomeus, né, que dominavam ali a região do Egito, eles permitiam que o povo de Israel tinha sua liberdade religiosa. Mas após a morte, começou a ter uma grande briga, após a morte de Alexandre o Grande. E os Seleucidas, que lutaram ali para poder ganhar aquela região, eles tiveram uma visão totalmente diferente. Não deram essa liberdade para o povo de Israel, né, dentro da religião judaica. E aí, o que aconteceu, que Antíoco Epifânio IV, tá, ele quis imprimir à força não só a cultura helênica, mas também a religião, os grandes panteões aí, os deuses gregos, né? E o povo de Israel não aceitou esse tipo de situação. Dentro desse contexto, nós podemos entender o seguinte, que surgiu aí 2 grupos super importantes. Um deles foi o grupo dos saduceus. Os saduceus eram aqueles que assimilaram a cultura grega, né? Eles aceitaram essa implementação tanto religiosa quanto cultural. Até mesmo porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, né? Então isso daí é herança da cultura helênica, da cultura grega, certo? Depois surgiu quem? Neste mesmo momento surgiram esses 2 grupos, tá? Os saduceus e os fariseus. Os fariseus são aquele grupo que quer zelar pela palavra, que quer zelar pela Torá, que quer zelar pelos ensinamentos. Então, eles viram que havia uma necessidade de lutar,
Porque Antíoco Epifânio, ele entrou no templo lá de Jerusalém e profanou o templo sacrificando um porco, animal impuro. E aí nós podemos entender na história o Matatias Macabeus, que foi um sacerdote, e logo em seguida também o seu filho, Judas Macabeus, eles lutaram contra essa dominação dos Seleucidas por não aceitar isso. Nesse momento foi que houve a necessidade de ter um zelo e um apreço pela lei, pela palavra, pela Torá, né? E aí, o apóstolo Paulo, o que ele faz? Paulo fala enfaticamente. Olha só o que ele diz aqui em Gálatas 1,14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha só, ele diz que era zeloso, né? Zeloso das tradições. E que tradições eram essas? Tradição é essa da época dos Macabeus, onde eles tinham que lutar ali com unhas e dentes, eu coloquei aqui, né, para poder preservar a lei judaica. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que eles não só preservavam a lei judaica, mas como também eles implementaram muitas coisas, né? E aí que surgiu a conhecida tradição do Halaká, que eu coloquei aqui, ó, os irmãos podem seguir aqui com o mouse, ó, escrito aqui, né, no original, e aqui uma transliteração bem fácil da gente ler. Halaká, que é traduzido como caminho. Então, para eles, o zelo deles foi tão grande que eles criaram como se fosse, vamos dizer assim, uma cartilha, vamos dizer assim, que mostrava o caminho, né? A orientação, e dentro desse caminho, o que estava embutido nele? Nos ensinamentos, não só a Torá, mas os hábitos judaicos, os costumes, o modo de agir, práticas que engloba o pessoal, o social, a nacionalidade do povo de Israel, as relações exteriores, né? E todas as observâncias do judaísmo. Ou seja, esse zelo englobava não só a palavra, mas englobava também a tradição dos judeus. Para Paulo, era necessário com unhas e dentes defender o judaísmo, que outrora os seleucidas ali, na época de seus pais, estavam ali com toda a força para poder destruir, e agora veio esses cristãos aí também para poder tentar destruir o judaísmo. Agora presta atenção, por que eu estou falando tudo isso? Observe só, né? Quando a gente entra dentro de uma contextualização, nós começamos a entender o porquê, né? Na semana passada eu enfatizei que o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa muito rude, muito severa nas suas atitudes, né? E agora aqui eu estou trazendo aqui um pano de fundo, contextualizando, para nós entendermos por que ele era assim, né? Qual era a proposta dele? Estava enraizado historicamente aonde? Aonde eram as suas bases? As suas bases estão aqui, irmãos, dentro do Halaká, uma tradição que surgiu ali no período dos Macabeus, tá bom? Então nós vamos entrar aqui, eu queria trazer esse pano de fundo, porque é muito fácil a gente criticar as atitudes, né? Mas se a gente não tiver inserido dentro do contexto daquela época, nós não conseguimos entender. E para o povo judeu era muito importante defender as suas tradições, porque já tinham vindo outros povos para acabar com eles, eles não, então nós vamos... E o apóstolo Paulo, ele era aquele cara que ele ia partir para cima mesmo. Não tinha tempo ruim para ele. Ele partia para cima mesmo. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma rápida contextualização, né? Então vamos prosseguir aqui um pouquinho. Muito bem. Mudança radical.
Olha só as mudanças que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. De agente de morte, ele passa para promotor de vida, através da pregação do Evangelho. Paulo tornou-se um embaixador de Cristo para levar o Evangelho aos gentios. Sua pregação não era palavra somente de sabedoria, mas com demonstração do Espírito e de poder. Então, em 1 Coríntios 2,4 e 1 Tessalonicenses 1,5, nós observamos ali que ele não tinha somente sabedoria, mas ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha o Espírito Santo de Deus ao seu lado. Então, primeira grande mudança na vida dele. De devastador da igreja a plantador de igrejas. Deus falou com Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como os filhos de Israel. Paulo plantou igrejas então na Galácia, na Macedônia, em Acaia, na Ásia Menor, tendo cuidado delas. Ele tinha um cuidado, com elas, como relata aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Eu vou tirar aqui um pouquinho aqui para... aí saiu um pouquinho de cena. 3. Então, de receptor de cartas para escritor de cartas. Paulo pedia cartas para prender, para amarrar, para matar os crentes. Segundo Atos 9, 2 e 14. Mas depois de convertido, ele escreve cartas. Olha só o giro, de 180 graus que Deus dá na vida dele, Às vezes as pessoas falam que é um giro de 360, irmão, mas não é 360. Porque o giro de 360 graus nos coloca no mesmo lugar. Então, se uma volta completa é 360. Então, você não saiu do lugar, É um giro de 180 graus. Tá bom? Então, de receptor de cartas, agora ele passa a ser escritor de cartas. Mas depois de convertido, ele escreve cartas para abençoar, sendo o maior escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas, irmãos. Olha só, 13 cartas. Isso daí é um grande privilégio. Então vamos lá. Pois é. Olha só o que o apóstolo Paulo ele cita aqui. Em Gálatas, em Gálatas 1,17. Mas parece que quando nós lemos o texto, lá em Atos 9, 20 e 21, a impressão que dá é que ele entrou ali em Damasco, Ananias foi lá, orou por ele foi restabelecido, a sua cegueira saiu as escamas dos seus olhos e ele passou a enxergar. E isso parece ser muito simples, que naquele momento ele começou a afirmar que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então lá em Atos 9, 21, a gente pode observar isso, Atos 20 e 21. Só que no começo, Paulo afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Depois de 3 anos, o apóstolo Paulo passou a demonstrar o que ele afirmava. E isso faz toda a diferença na sua vida. Olha, é importante a gente entender aqui, que aqui existe, irmãos, um lapso, um tempo aqui, entre o versículo 20 e 21, onde fala que ele afirmava que Jesus era o Filho de Deus, ali em Damasco, e depois, no versículo 22, de Atos 9, o apóstolo Paulo já vai estar lá em Jerusalém pregando. Mas não é assim que aconteceu. Na verdade, o doutor Lucas, o evangelista Lucas, ele não relatou alguns fatos da história do apóstolo Paulo. Porque quando ele chegou em Damasco, é verdade que ele afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele não foi direto para Jerusalém. O apóstolo Paulo ele não foi direto para Jerusalém. O apóstolo Paulo
ele foi para a região da Arábia. Então está aqui. Ele mesmo diz em Gálatas 1,17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então nós não sabemos o motivo por que o evangelista Lucas ele não relata desse tempo que ele ficou na Arábia. Ele só diz do tempo que ele estava em Damasco e que ele partiu de Damasco, foi para Jerusalém. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo, os estudiosos, os teólogos ali, eles entendem que ele ficou ali tendo um seminário intensivo com Cristo, aprendendo as Sagradas Escrituras. Porque uma coisa é você afirmar algo, outra coisa é você demonstrar que Jesus realmente é o Filho de Deus. É você abrir as Sagradas Escrituras e ser capaz de falar que Jesus realmente é o Filho de Deus. Por que ele é o Filho de Deus? Segundo as profecias, segundo os ensinamentos da Torá, segundo os ensinamentos dos profetas, né? Os ensinamentos dos Salmos, que fala muito do Messias, que fala muito de Jesus. Então há uma diferença muito grande. E nesse período de tempo, o apóstolo Paulo, ele ficou ali aprendendo a palavra de Deus. Ele não fez outra coisa. Então, o seminário intensivo com Jesus sempre mostra dois lados de uma mesma moeda: experiência e vida. A moeda sempre tem a cara e a coroa. Duas coisas totalmente indissociáveis. Não tem como ter uma moeda que não tem os dois lados. Então, o que acontece? Quando nós temos um encontro com Cristo, assim como o apóstolo Paulo, nós temos uma experiência, assim como ele teve, cada um teve a sua experiência. Mas é preciso ter vida com Cristo. E vida só se dá no dia a dia. Vida só se dá mediante os acontecimentos. A vida de relacionamento com Cristo só se dá quando a nossa carne quer impetuosamente fazer coisas que estão contra a palavra de Deus e nós conseguimos segurar esse ímpeto. É quando nós refreamos as nossas línguas, é quando nós estamos mais prontos para ouvir do que para falar. Então, todas essas coisas, ela se dá somente na vida cotidiana. Não tem outra forma, né? Então, vida e experiência e vida. E o apóstolo Paulo, ele precisava disso. Ele precisava ter isso com o Senhor Jesus, tá? Então, ele teve essa experiência na estrada de caminho para Damasco, mas a sua transformação de vida, ela torna-se de fato real no dia após dia, né? Ele mesmo fala aqui, ele diz assim, ele cita aqui, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Sem dúvida, ele está aqui falando porque se nós fôssemos debruçar aqui sobre o livro de Gálatas, capítulo 1, e eu recomendo que você estude aí na sua casa, você vai entender com bastante clareza que ele saiu dali de Damasco, ele fala com toda clareza, ficou ali nas regiões da Arábia, nós não sabemos ao certo geograficamente onde que é, porque essa região ela é muito grande, né? E ela se estende até Damasco, né? Então, não temos assim precisamente como dizer aonde que seria essa região. Mas, e ali ele ficou recluso. Ele viveu momentos de aprendizagem, de vida com o Senhor. Pois tudo isso que eu estou falando é para a gente entrar dentro disso aqui.
Olha onde está aqui a setinha. Cronologia da lapidação. A vida cristã, ela não tem como ser lapidada da noite para o dia. Não tem como eu aceitar a Cristo hoje e amanhã eu ter todos os dons, né? Dons de ministério. Não tem como eu ser amanhã um homem plenamente santo na presença do Senhor. Não tem. Isso acontece gradativamente, com o passar do tempo. Então aqui eu coloquei aqui algumas palavras que nós encontramos no livro de Gálatas, que ele nos remete ao tempo. E vamos a essas palavras, né? Outrora, quando, decorridos, depois e quando de novo. Então, a lapidação, ela obedece uma cronologia muito interessante. É como um elo de uma corrente que está entrelaçada com uma forma perfeita, né? Você olha um elo no outro, eles estão juntos, perfeitamente, um entrelaçado ao outro. Então, algumas palavras foram encontradas ali no livro de Gálatas que evidenciam o tempo como agente do bem para a vida de Paulo, né? Então, nós entendemos isso aqui. Um tempo como agente do bem para uma vida plena e satisfatória com Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora. Olha só. Então está aqui uma palavra que remete a tempo. Outrora, vocês sabiam como eu era, Gálatas. Vocês sabiam que eu perseguia a igreja. Vocês sabiam que eu estava no encalço de toda a igreja de Cristo. Eu era perseguidor de Cristo, eu era perseguidor dos cristãos. Então, em outro tempo, todos nós olhamos dentro de uma cronologia. Isso que eu quero enfatizar nessa noite. Todos nós estamos presos dentro de uma cronologia. Não existe um cristão maduro da noite para o dia. Não tem como isso acontecer. E aí, ele falou isso em Gálatas 1,13, tá? Então, vamos lá, um pouquinho mais para frente agora. Olha só. Já que em Gálatas 1,15, ele diz assim, mas quando, olha só, nos remetendo a um tempo, tá? Eu coloquei aqui, foi eu que acrescentei aqui, houve um momento certo, um momento que aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe, olha só, desde o ventre da minha mãe me chamou. Desde o ventre da minha mãe me separou. Desde o ventre da minha mãe preparou os meus caminhos. Meu querido e minha querida irmã, os seus caminhos, a sua caminhada foram traçadas desde o ventre da sua mãe. O seu chamado para poder ser um desbravador na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, foi chamada desde o início. Houve um momento da parte de Deus. E ali ele começa ainda a trabalhar, a falar sobre o tempo. Decorrido 3 anos, ou seja, lá em Gálatas 1,18, ele fala que ficou esses 3 anos ali na região da Arábia, né? Então subi a Jerusalém. Então ele saiu da Arábia, voltou para Damasco, tá? Ali ele já não só afirmava, mas como demonstrava realmente que Jesus era o Filho de Deus. E agora ele parte para Jerusalém.
Observa só. Passou 3 anos. E agora aqui no Gálatas 2, versículo 1, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então aqui também temos uma palavra de tempo, que é depois. Olha só. E o Gálatas 2,11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Aqui é aquela história de uma passagem bem conhecida, de que enquanto ali o grupo do Tiago estava ali, que eram mais os descendentes dali, os judeus, né, vamos dizer assim, ele estava se familiarizando. Eu sou também judeu, né, então eu estou bem. Aí quando chegou os gentios, o apóstolo Paulo agora aqui, ele estava numa condição de repreender. Então, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, houve um momento para ele estar dentro dessa possibilidade, né? O mundo, Deus nos prepara um mundo de possibilidades. A grande questão é tomar posse dessas possibilidades na ocasião certa, no momento certo, porque não tem como fazer aquele velho ditado, né? Você colocar o carro na frente dos bois, não tem como, né? Então, olha só, o retorno para Jerusalém, o retorno para Damasco, melhor dizendo. Ao voltar para Damasco, Paulo não somente afirma, mas demonstra que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Isso aqui eu já comentei. Então nós vamos passar um pouquinho mais para frente. Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Não podemos perder tempo. Ok, tá bom. Então, veja só. Depois de 3 anos, o apóstolo Paulo volta para Damasco e aí ele vai para Jerusalém. Rejeição ao chegar em Jerusalém? Meu Deus do céu, como pode isso? O apóstolo Paulo ficou 3 anos recluso ali, aprendendo as Sagradas Escrituras na região da Arábia, tranquilo, assimilando todas as coisas, tendo não só condição de afirmar, mas agora de demonstrar todas as coisas. E agora, ser rejeitado em Jerusalém? Eu vou ser rejeitado em Jerusalém? Quando a pedra bruta parecia estar lapidada, no caso Paulo, depois de fugir dos damascenos, de Damasco, né, que ele desceu através de um cesto ali pelo muro, fugindo, já não basta ali essa situação horrível que ele passou, aí a gente pode dizer assim, não tem mais nada pior para acontecer. Ele já aprendeu 3 anos as Sagradas Escrituras. Aí voltou ali para Damasco. Os damascenos ali agora botam o apóstolo Paulo para correr. Agora as portas estão abertas, não tem mais nada para acontecer. Né? Eu vou chegar ali em Jerusalém com a bola toda. E não foi isso o que aconteceu. Veja bem. E aí que nós nos enganamos. Temos que estar preparados para passar por todas as coisas, mas todas as coisas mesmo que o Senhor nos propõe. Sempre quando não é possível piorar a situação, alguma coisa pior ainda acontece. Isso aí vamos dizer assim, uma frase muito, muito conhecida, né? Não tem mais nada de ruim para acontecer. Mas acaba acontecendo.
Tendo chegado em Jerusalém, procurou Paulo juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha só, então aqui em Atos 9, 26, relata, depois desse período todo, ele procura os discípulos. Todo mundo ali ficou, vamos dizer assim, ressabiado. Não, esse camarada aí é perigoso, eu não quero ele perto de mim, não. Eu não quero, não. Barnabé, o filho da consolação, sempre tem um para consolar, né? Sempre tem que ter um, sempre Deus usa um para consolar. Viu Paulo com outros olhos, acreditou em Paulo, investiu na sua vida, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como o Senhor apareceu para ele ali na estrada de caminho, no caminho de Damasco, né? E como ele pregava ali ousadamente em Damasco, sobre o nome de Jesus. Mas será que isso foi suficiente na vida do apóstolo Paulo? Não foi, irmãos. Não foi o suficiente. E aí, eu vou sair aqui um pouquinho para a gente poder ler com mais tranquilidade aqui. Olha só o que acontece. Quanto mais autoconfiança, mais Deus lapida a pedra. É assim que acontece. As expectativas de Paulo foram frustradas. Não houve o acolhimento esperado. Na verdade, ele foi rejeitado. Aqui vale a suposição de que Paulo ainda estava muito confiante e preso ainda no judaísmo, que buscava mérito pelos seus atos. E foi necessário baixar a cabeça e voltar para a terra natal, para Tarso da Cilícia. Mais surpreendente, o próprio Cristo rejeitou o trabalho da sua evangelização. Cristo rejeitou o trabalho da evangelização de Paulo? Sim. 1000 vezes sim. E você pode verificar isso daí lá no livro de Atos 22, 17, porque o Senhor ali falou. Olha só, vamos ler aqui. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobre mim veio uma êxtase, né? E vi aquele que falava comigo, ou seja, o Senhor. Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Mas em vez de Deus mudar os oponentes de Paulo, é Paulo que tem de mudar e sair da cidade. Olha só, como é que pode, irmãos, o apóstolo Paulo com toda essa bagagem, fariseu dos fariseus, judeus dos judeus, agora esse homem precisa sair. Eu poderia dizer assim, mas Senhor, muda o coração daqueles homens. Não, mas Deus não mudou as pessoas. Deus queria mudar Paulo. Quantas das vezes a gente, dentro de nós, pedimos para que Deus venha mudar muitas coisas que estão à nossa volta, né? Pedimos para mudar fulano, pedimos para mudar ciclano, betano, mas na verdade Cristo quer mudar eu e você. Muitas situações da nossa vida é porque Ele quer mudar a nós. Ele está lapidando a cada um de nós. Depois você pode ler lá, tá? Em Atos 22, 17 e 18, e você dá sequência na leitura, no 19 e no 20, você vai ver que Cristo ali estava falando, Paulo, sai da cidade.
sai da cidade. Não é para pregar aqui em Jerusalém, não. Né? Paulo não quer sair da igreja de Jerusalém. Ele chega a discutir com Deus. Olha só, eu coloquei até aqui, ó, Atos 22, do 19 a 21. Eu disse, olha só, ele começou a questionar o Senhor. Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, na sinagoga, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Cristo estava falando, Paulo, sai daí. Eu não quero você aí. Eu não quero você aí. Que estranho, né? Difícil aceitar. Se o próprio Cristo ali estava vendo que não era a ocasião certa dele estar ali em Jerusalém, o que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo? Irmãos, o apóstolo Paulo estava sendo lapidado. Todos nós precisamos ser lapidados. Todos nós precisamos ser lapidados pelo Senhor e muitas das vezes não entendemos. Muitas das vezes não entendemos. Paulo sofre um golpe contra o seu orgulho. Quando ele vai embora, o problema é resolvido. Olha só. Analisa comigo. A igreja, olha só o que o texto diz em Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Olha só, o apóstolo Paulo saiu, a paz reinou. O apóstolo Paulo saiu de cena e a paz reinou ali em Israel, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em toda a Galiléia. O que eu quero dizer aqui é que há momento para todas as coisas. Há um tempo de preparação. Há um tempo de lapidação. Há um tempo que nós precisamos passar para poder ser aperfeiçoado pelo Senhor. Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo volta para Tarso da Cilícia, para sua cidade natal. E ali, irmãos, ele não passa menos do que 14, 10 mais 4, 14 anos. Mas olha só, a igreja estava crescendo. O trabalho da evangelização estava sendo desenvolvido. Paulo, ele sai das luzes dos holofotes. Ele deixa de se projetar. Né? Por quê? Porque ele precisava passar para um deserto. O deserto é onde o lugar Deus treina seus líderes. Deus não tem pressa quando se trata de preparar seus líderes. Vivemos em uma geração que tem muita pressa. Gostamos de restaurantes fast food. Tudo rápido. É só você ligar e pronto, chega. Agora nós temos o iFood, né? Nós temos o iFood, você pede qualquer comida. Qualquer comida que você quiser, você tem disponível ali. Entrou no iFood, pediu, chegou. É rápido. Os líderes não podem amadurecer no carbureto. Quem conhece esse produto aí, que é muito utilizado para amadurecimento da banana, né? Usa-se o carbureto. Mas para amadurecer a banana, a gente pode até usar o carbureto. Mas para a nossa vida cristã,
Não tem como. Eu sei que é difícil. O deserto é difícil. Ninguém gosta do deserto. Ninguém gosta de que as arestas venham ser cortadas. Mas é preciso, muitas das vezes é preciso aparar as arestas da nossa vida. Então vamos lá. A obra de Deus estava de vento em popa. Sem a contribuição de Paulo, ninguém é indispensável. Ninguém é o suprassumo da situação. Ninguém é o maioral. Se eu não entrar dentro dos propósitos que Deus tem para mim, na minha vida, Deus vai usar outro. A obra de Deus não perece. Eu não sou indispensável. Ninguém é indispensável na propagação do Evangelho. Paulo ficou no anonimato por 14 anos em Tarso. E nesse momento, o Evangelho havia chegado em Antioquia, a terceira maior cidade da época. Barnabé, olha, o filho da consolação, lembrou-se de Paulo, buscando-o para o ministério da evangelização e do ensino. Então agora observe comigo. Passou 14 anos, Paulo no anonimato ali em Tarso. Mais 3 anos na Arábia. Então foram 17 anos. Quanto tempo de lapidação, meus irmãos. Quanto tempo Deus trabalhando na vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos, olha só, relata que o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo, e não Paulo e Barnabé. Ele precisava aprender a ser liderado antes de poder liderar. Ele precisava estar sob a autoridade de alguém antes de poder exercer autoridade sobre alguém. Ele precisava ser um reserva antes de ocupar o lugar de titular. Deus estava esvaziando a bola desse homem. Estava lapidando essa pedra. Aparando as arestas, moldando como o olheiro faz com o vaso. É assim. Ninguém é indispensável. Ninguém é indispensável na obra do Senhor. Ninguém é o suprassumo de nada. Todos nós precisamos ser liderados primeiro. Tem gente que quer já liderar. Aceita, né, como diz assim, aceita Jesus ontem, hoje e amanhã já quer liderar. Né? E não é assim que funciona. Existem alguns estágios na nossa vida. E esses estágios precisam ser obedecidos. Não tem como. Nós observamos hoje, na atualidade, aí, jovens pregando, saindo para pregar, enfim. E eu entendo que os jovens têm que pregar, têm que evangelizar sim, mas muitas das vezes se colocam em uma posição de grandes pregadores da atualidade. Mas aí quando você vai ver o histórico, não teve vida e nem experiência. Eu já vi neófitos na fé tombarem com facilidade. Hoje eles se acharem um suprassumo como pregadores do Evangelho e amanhã eles estão no mundo. Precisamos ser liderados. E o apóstolo Paulo não era diferente. Mas o apóstolo Paulo ele era fariseu, já tinha toda a instrução. Como é que pode um negócio desse? Nós observamos hoje, às vezes, atores, atrizes que se convertem, já têm uma posição de destaque, já vira pastor, já vira um líder, já está com um grande trabalho ministerial. Calma, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas.
A lapidação, irmãos, ela é demorada. Mas você sabe de uma coisa, que ela é certa na vida do cristão. Ela é muito certa na vida do cristão. Então, eu quero concluir aqui, irmãos. Quero concluir aqui esse estudo falando sobre essa lapidação. Deixa Deus lapidar a sua vida. Deixa o Senhor trabalhar no seu interior. Deixa o Senhor te usar e cresça na presença de Deus. O apóstolo Paulo teve que esperar 17 anos. Teve que esperar 17 anos para poder ali estar na frente de um trabalho, né? Deus ali separou ali em Antioquia Barnabé e Paulo. Você vai ver, você vai ler só ali em Atos que Paulo estava na frente do trabalho, só lá na frente. E assim, ele teve que se sujeitar à autoridade que estava sobre ele. Ele teve que sujeitar aos seus líderes, ao pastor. Ele teve que sujeitar à liderança ministerial. Ele teve que sujeitar. Porque ele precisava passar por este processo. Irmãos, eu estou vendo aqui, né, uma interação nos comentários, né? O irmão aqui, Antônio Carlos Araújo Ferreira, Deus abençoe aqui os irmãos. Parece que tem pedido de oração, né, irmãos? Pedido de oração. Edilson Alexandre. Não é isso, Antônio? Um abraço para você aí, paz do Senhor. Então nós vamos orar. O pastor aqui respondeu, né? Que já colocou já o pedido em oração. Então, vamos encerrar esse estudo, né? Tendo convicção de que Deus ele está no controle de todas as coisas. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Nós vamos aqui orar pelo Edilson, né? Edilson Alexandre, né? Que pegou aqui o Covid-19, né? É isso aí. Tá bom, Antônio, nós vamos orar em nome de Jesus. Eu também gostaria de chamar a igreja, né? Chamar a igreja para nós orarmos pela vida da Bianca, né? E de todos os seus familiares, né? Do Zé, né? Nós vamos estar orando pela sua vida e também pela vida do Edilson. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite de estudo. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Muito obrigado pela palavra que veio de encontro a cada coração. E pedimos nessa noite, Senhor, pela vida do Edilson, que está, meu Pai, acometido por essa enfermidade, Senhor. Que está acometido, Senhor, por esse Covid-19. Meu Deus, nós sabemos que somente o Teu poder para poder atuar na vida das pessoas, na vida daqueles que estão passando por essa condição difícil. Meu Pai, entra com providência. Abençoa, Senhor, a Bianca. Dê força, meu Pai, para ela, para toda a sua família. E faça, Senhor, o de melhor para a sua família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um beijo e um forte abraço para todos, em nome de Jesus.